Oi, pessoal! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast, o Entre Vozes. Hoje vamos falar sobre um tema que dói, mas que precisa ser discutido: o afundamento de bairros em Maceió por causa da mineração da Braskem. Segundo o Ministério Público de Alagoas, mais de 14 mil famílias foram diretamente afetadas, um número extremamente grande, não é? Mas os impactos vão muito além dos números. O afundamento de Maceió é uma ferida exposta que revela como corpos negligenciados, sejam de terra ou de gente, são tratados em uma sociedade que prioriza o lucro sobre a vida. Não estamos falando de um desastre natural qualquer, mas de um projeto de morte executado por uma empresa e legitimado por um Estado omisso. Como uma cidade inteira se transforma em território de luto. E essa pergunta, Ana, nos leva a 3 camadas que vamos explorar. O real, a destruição concreta de casas, ruas e economias locais. O imaginário, o trauma psicológico e a reconstrução da identidade em meio aos escombros. E o simbólico, o que essa tragédia diz sobre poder, desigualdade e resistência. E tudo isso sobre a lente de Durkheim, o que nos ajuda a entender como um fato social redefine normas e relações. Mas atenção, essa não é uma história de vítimas passivas. É sobre como uma comunidade resiste à invisibilidade, mesmo quando o chão some sob seus pés. E essa resistência tem preço: cansaço, raiva, mas também esperança teimosa. Antes de tudo, é preciso desmontar a narrativa que isso foi um acidente. A Braskem operou por 40 anos, com uma técnica de mineração que sabidamente fragilizava o solo. Relatórios internos da própria empresa, vazados em 2020, mostram que os engenheiros alertaram para os riscos de subsidência desde 1992, ou seja, havia ciência do perigo. Mas o lucro falou mais alto. E aqui entra um ponto crucial. Quem paga o preço? Os bairros afetados, Pinheiro, Mutães e Bebedouro, são majoritariamente periféricos, habitados por pessoas negras e de baixa renda. Enquanto isso, áreas nobres como Jatiuca, onde a elite mora, permanecem intactas. Isso não é coincidência, é racismo ambiental. A mineração escolheu corpos descartáveis para operar. E Durkheim explica: o fato social é exatamente isso. Uma força externa, a empresa mais o Estado, que impõe regras a todos, independente de vontade individual. As famílias foram obrigadas a abandonar seus lares, seguir protocolos de indenização injustos e viver em conjuntos habitacionais que mais parecem depósitos de gente. A tragédia, portanto, não é um evento isolado, é estrutural. Vamos começar pelo real, mas não apenas ao que é visível. Não só o chão cedeu, mas como casas racharam, ruas desapareceram, famílias foram removidas às pressas. Porém, o que se esconde sob os escombros? Primeiramente, a economia informal foi completamente destruída. Quem vendia comida na rua, consertava eletrônicos em casa ou alugava quartos para turistas perdeu o seu sustento da noite para o dia. E aqui faço uma provocação. O que é moradia digna para o Estado? Conjuntos habitacionais construídos são ilhas de precariedade, sem transporte público eficiente, sem mercados próximos, sem espaços de lazer. Isso não é morar, é sobreviver em zonas de confinamento. E pior, muitos idosos acostumados a uma vida comunitária hoje estão isolados em apartamentos minúsculos, longe de tudo e de todos. E não podemos ignorar o ciclo de endividamento. Muitos usaram as indenizações para pagar dívidas acumuladas durante o desastre. Mas como recomeçar? Sem crédito, sem casa como garantia, essas famílias caem na armadilha do aluguel vitalício. É como uma mobilidade social invertida. Quanto mais você tenta subir, mais o sistema te empurra para o abismo. E o que dizer das crianças? As escolas foram interditadas e as novas só ficavam quilômetros de distância. Muitas famílias relatam que os filhos abandonaram os estudos
para poder trabalhar e ajudar nas contas. Isso é uma violência intergeracional. O desastre não só roubou o presente, mas como hipotecou o futuro. Agora, entrando no imaginário. Como a comunidade lida com o luto de perder seu território? Não são apenas paredes que caíram, mas as redes afetivas despedaçadas. A padaria onde se encontravam aos domingos, o bar onde se discutia política, o muro onde jovens deixavam suas marcas. Tudo isso vira pó, e com o pó vai-se o sentido de pertencimento. E esse vazio gera uma crise identitária coletiva. Muitos moradores relatam sentir-se estrangeiros em sua própria cidade. Há relatos de pessoas que, ao passar perto dos bairros evacuados, têm crise de ansiedade. O coração acelera, as mãos suam. É como se o corpo ainda resistisse a aceitar que aquele lugar não existe mais, sabe? Porém, há uma contranarrativa que ecoa com vigor. Coletivos locais criaram um projeto Memória Viva, que mapeia histórias dos bairros através de fotografias, depoimentos e objetos resgatados dos escombros. Eles dizem: não somos fantasmas, nossa história não cabe nas crateras. E isso é uma forma de reconstruir o imaginário através da resistência cultural. E isso me lembra o conceito de topofilia, que significa o amor ao lugar. Quando o território físico some, a topofilia se transforma em topografia da resistência. Os saraus das áreas evacuadas, por exemplo, são mais que eventos culturais, são atos políticos de resistência. No campo do simbólico, essa tragédia é um retrato brutal de como o capitalismo neoliberal opera. A Braskem extraiu sal-gema até esgotar o solo, assim como extrai a vida das comunidades até esgotar sua dignidade. E o Estado, nesse processo, age como um sócio silencioso, garantindo que a máquina de lucro nunca pare, mesmo que custe vidas. E o que simboliza a lama que escorre das crateras? Para alguns, é o sangue da terra, uma metáfora da natureza violada. Para outros, é o vômito da capital, que é a materialização de um sistema que consome tudo e devora em forma de destruição. Essas narrativas mostram que o simbólico é um campo de disputa de significados. Mas há símbolos que os unem. Os panelaços semanais, por exemplo, viraram um ritual. Não é só sobre fazer barulho. É sobre ocupar o espaço sonoro da cidade, que a Braskem tentou silenciar. Cada panelaço é um grito coletivo, dizendo: estamos aqui, não nos apagaram. E Durkheim ainda nos lembra que os símbolos são a cor da sociedade. Quando a prefeitura tampa as crateras com concreto, está tentando apagar os símbolos da sua falha. Mas quando os moradores erguem um mural com nomes das ruas desaparecidas, estão criando novos símbolos de memória insurgente. Para Durkheim, o fato social é uma força que existe fora dos indivíduos, mas que molda todos nós. Ele age de duas formas: coage, impondo regras, e integra, criando laços coletivos. Em Maceió, a coerção é escancarada. Por exemplo, as leis que protegem a Braskem e as normas de realocação desumanas são regras feitas sem diálogo que tratam pessoas como números e não como gente. Mas e a integração? Aqui surge um paradoxo. O trauma coletivo do afundamento, em vez de fragmentar, criou redes de apoio improváveis. Mulheres se organizam para cuidar de idosos abandonados e as famílias dividem um pouco do que têm. E isso é uma solidariedade nascida da dor. Não porque o governo ajudou, mas porque a comunidade, ao perder tudo, entendeu que só unida sobrevive. E isso redefine o que é normal. Antes, era normal encontrar amigos na feira livre. Hoje, é normal gastar horas nos ônibus. Antes, a rua era lugar de festa. E hoje é lugar de medo. O fato social reescreve a normalidade e Maceió está aprendendo a viver nessa nova distopia. Mas há uma pergunta que não cala. Quem define o que é fato social? Por que a mídia trata isso como um caso isolado e não como um sintoma de um sistema podre? A resposta está na epistemologia do poder.
Quem controla a narrativa controla o que é visto como relevante. E nossa luta é para que Maceió não vire um caso encerrado nos arquivos da injustiça. E para fechar, quero lembrar que reparação não é caridade. É restituir direitos, devolver a capacidade de sonhar e garantir que nenhuma empresa nunca mais trate vidas como custo operacional. Como disse uma moradora, abre aspas, não queremos migalhas, queremos o direito de raízes, fecha aspas. E que fique a reflexão. Quantos Maceós existem por aí? Quantas comunidades estão à beira do abismo, invisíveis até que o chão desapareça? Esse podcast é um grito para que olhemos antes da tragédia, não depois. E se você está ouvindo isso e se sente impotente, lembre-se, pressionar por transparências das licenças ambientais, apoiar coletivos locais e não naturalizar injustiças já é um começo. Nenhum gesto é pequeno quando o chão está em colapso. É isso, pessoal. Enquanto Maceió tiver crateras, que a nossa voz ecoe nelas. Discutir esse tema não é sobre um desastre isolado, mas sobre como tratamos quem é invisibilizado. Que possamos refletir qual mundo estamos construindo, um que soterra sonhos ou um que transforma os escombros em novos começos. Agradecemos muito por acompanharem até aqui. Tchau, tchau!